Eu acabei de ver uma notícia que eu quero compartilhar contigo uma reflexão e um entendimento sobre esse assunto, porque esse tipo de notícia entra por aqui, sai por ali, ninguém presta atenção e foda-se. E porque todo mundo não entende, não reflete sobre as notícias e o que está acontecendo e pensa, foda-se, é que todo mundo se fode. Porque a gente não presta atenção e não reflete nas coisas que estão acontecendo. Primeiro, dá uma olhada na notícia. No Paraná, começou hoje o processo para encerrar uma disputa de terras que já dura décadas. Depois de mais de 20 reuniões de conciliação, representantes do INCRA, da FUNAI, dos indígenas, da Hidrelétrica de Itaipu, do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal se encontram hoje em Itaipulândia para assinar o acordo. A usina binacional de Itaipu vai usar 240 milhões de reais de recursos próprios para comprar 3.000 hectares de terras rurais. Pera lá, gente. É muito importante entender essa informação antes de continuar vendo essa notícia. Então, com todo respeito. Itaipu, né, a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma empresa estatal, pertence ao Estado. Por mais que Itaipu faça parte da Eletrobras, existe um combinado e um negócio diferente, que Itaipu sempre foi e sempre será uma empresa estatal. Então, Itaipu é uma empresa do povo brasileiro, é uma empresa nossa. Essa empresa Itaipu agora vai arrumar 240 milhões de reais para comprar 3.000 hectares de terra para devolver aos povos indígenas que viviam nas terras que foram alagadas quando as comportas da usina foram fechadas em 1982. Então agora, desde 1982 até agora, só agora que Itaipu, a usina, vai arrumar 240 milhões de reais para comprar 3.000 hectares de terra para dar para os indígenas que foram expulsos de suas terras quando a usina de Itaipu fechou as portas e toda aquela montanha de terreno foi alagada, certo? Só observe, se ligue, sem maldade, mas você não acha que vai ter uns companheiros aí negociando essas terras, né? Não vai ter um monte de companheiro enchendo as bolsas, mas vai ter companheiro para vender essas terras para negociar esse esquema aí para a empresa. Isso é fato. E depois repassar a 31 comunidades de indígenas da etnia Ava Guarani. São 6.000 pessoas no total. Vou cortar de novo, veja bem, 240 milhões de reais para comprar 3.000 hectares de terra para 6.000 pessoas. Fazendo uma média de 40 mil reais por pessoa. Em torno de 40 mil reais por índio é o que vai ser gasto para comprar terras para devolver a terra dos índios. Segundo a direção da usina, trata-se de uma reparação histórica. No começo dos anos 1980, a formação do lago de Itaipu inundou 135 mil hectares e obrigou a transferência de 40 mil pessoas entre indígenas e não indígenas no Paraná. Na área afetada estavam territórios sagrados dos Ava Guaranis, como Sete Quedas. Os indígenas passaram a viver em terras de agricultores. Nos últimos 2 anos, os conflitos pela posse se intensificaram. Em janeiro passado, pistoleiros balearam 4 indígenas. O problema chegou ao STF em 2004, quando os indígenas entraram com uma ação de reparação. Eu não vou deixar passar não, cara. Esse caso está na Suprema Corte desde 2004, 21 anos atrás. Com 21 anos, um caso não prescreve na justiça, não tem como não deixar, não dá para deixar passar esse tipo de informação, cara. 21 anos, e os ministros do Supremo estavam, o que eles estavam fazendo? Estavam comendo lagosta, degustando caviar, vinhos caros? Por que eles não tiveram tempo em 21 anos de resolver esse caso? Desde 2004, 21 anos para os ministros, não dá tempo. Tem muita lagosta para comer, tem muita massagem para fazer, tem muito salão de beleza para cortar o cabelo dos ministros. Não tem tempo, 21 anos. E o negócio vai andar agora. Por que foi andar agora? Será que é porque tem uns companheiros para ganhar um dinheiro? Por que andou agora esse negócio? Ou pior, como que os ministros do STF não tiveram tempo de ver esse caso em 21 anos? Escambada de filho. Sinceramente, gente, com todo respeito, desculpa aí, só por causa desse tipo de palhaçada, porque não é só esse caso dos índios que tá assim, cozinhando. Isso aí, só esse caso era fechar esse STF e mandar esses caras tudo embora por incompetência. Tinha que mandar esse Supremo Tribunal Federal todo mundo embora. Rua, lixedo, cambada de vagabundo, lixo, rua, por quê? Porque são muito incompetentes, porque são incapazes de resolver um processo, um tempo lógico, um tempo que seja engolido, que seja possível, né? O povo engolir 21 anos e não tiveram tempo de ver um processo. Então,
com todo respeito aos ministros inúteis do STF, são inúteis. Por quê? Porque não tem capacidade, eles não têm comprometimento. Como é que 21 anos não resolve um caso? Então, só esse caso era motivo de fechar o STF, mandar todos esses ministros embora e contratar novos ministros, que numa dessas com mais vontade de trabalhar, né? Ou com menos lagosta, caviar e massagem para fazer, resolva os casos num tempo mais decente, porque isso aí é uma indecência. Isso aí é inadmissível. Isso aí não, o povo brasileiro assistir uma notícia dessa, escutar uns lixos desses, em 21 anos não fizeram nada e agora estão fazendo. Não dá pra passar, cara. Isso aí não dá. Então, esses caras tinham que mandar embora esses caras e contratar todos os ministros novos, porque os ministros que estão aí não serve, só serve para fazer massagem com lagosta. Agora, a Justiça Federal e Estadual e o INCRA vão avaliar as terras a serem compradas. Nós vamos identificar dentro dessas áreas ocupadas aquelas que podem ser adquiridas. E daquelas que não houver condição de aquisição, verificar o que a gente faz com a população indígena que está ocupando essas áreas. Mas tudo dentro do ambiente assim, de diálogo franco, aberto e respeitoso. Itaipu também vai fazer a restauração ambiental e oferecer infraestrutura como água potável, energia elétrica e saneamento básico. A FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, questionou o acordo. Alegou que as discussões não envolveram representantes do setor. No ano passado, o ministro Dias Toffoli suspendeu decisões que impediam a hidrelétrica de comprar as terras. O governo federal, FUNAI, INCRA e Itaipu terão, a partir de hoje, 15 dias para publicar um pedido de desculpas ao povo ava-guarani. O pedido deve conter, em detalhes, os fatos históricos que levaram à violação dos direitos das comunidades indígenas afetadas com a construção da usina. Itaipu, reconhecendo que a terra dessa comunidade indígena lhes foi tirada. E é preciso que lhes dê condições de vida. Por exemplo, quem mora aqui na região onde nós estamos recebe os royalties, porque a água invadiu a sua terra. E eles recebem anualmente um bom valor. Por isso, os indígenas não receberam. Esse período todo não lhes foi dado direito, nem garantias em troca daquilo que eles tinham, que era o seu lar, o seu habitat. Você viu agora no final esse senhor falando dos royalties, né? Porque as famílias que foram desalojadas, os municípios que foram afetados quando a represa de Itaipu encheu, recebem royalties desde 1982. Faz 43 anos que esses municípios recebem os royalties. Porque esses municípios perderam terreno, né? Perderam terra e coisa. E agora esses 6 mil índios aí que vão receber uma terra que vai ser reconhecido. Esses 6 mil índios não têm direito aos royalties desde 1982 também. Esses royalties de 43 anos, são 43 anos que os índios não receberam royalties aí, mas tem que pagar os índios também. O que paga os municípios aí? Paga os brancos e não vai pagar os índios. Os índios têm direito a 43 anos de royalties. Da Itaipu também, então vai ter muito índio rico, principalmente que são apenas 6 mil índios. Agora, a reflexão que eu quero fazer nessa notícia é a seguinte: esse terreno que vai ser comprado para ser alocado a esses indígenas é um terreno de roça, porque lá em Foz do Iguaçu não tem mais floresta com macaco, com capivara, para os índios caçar e viver que nem índio. Não existe mais esse tipo de terreno lá em Foz do Iguaçu. O que ele vai ser comprado terreno agricultável, vai ser roça ou pasto, né? Que não tem macaco, que não tem capivara, que não tem anta, que não tem coati. É roça ou pasto, que vai ser tirado de alguns produtores locais, que vai ser comprado, né? Que alguém vai vender muito bem, porque vai ter companheiro para ganhar dinheiro no comércio, na comercialização dessa terra. Além do companheiro que vai ganhar o dinheiro comercializando essa terra, vai ter muito fazendeiro e produtor que vai ganhar um bom dinheiro pela terra que tem. E esses índios vão ser colocados nessa terra que é ou pasto ou é roça. Agora, a reflexão que a gente precisa fazer é a seguinte: o que é um indígena? O que classifica um indígena? É porque ele é neto do indígena que vivia aqui antes do branco chegar. Não. Se um indígena vem para a cidade e arruma um emprego, ele não é mais um indígena, ele é um brasileiro que tem uma CLT. Ou é um brasileiro que vende balaio na rodoviária. Ele é um brasileiro. O indígena, ele também é um brasileiro. Porém, o que classifica e caracteriza o indígena é o estilo de vida. É a maneira com que o índio vive. O índio que vive no mato, que conserva suas tradições, que caça o macaco para fazer sopa, que caça coati, que caça capivara, que vive como índio, é o indígena.
A partir do momento que o índio compra caminhonete, que nem tem os índios no Mato Grosso lá, os índios têm a reserva, aí os índios da reserva arrendam a terra para os fazendeiros virem plantar soja na sua reserva e ganham uma tabinha. Então isso aí não é mais índio. Esse tipo de atitude, de ação, não é atitude e ação de índio. O índio não comercializa, o índio não ganha dinheiro. Porque a partir do momento que uma pessoa, que um indígena começa a comercializar produtos da sua terra, começa a ganhar dinheiro, começa a comprar caminhonete, começa a viver como você, começa a ter aquilo que você quer ter, ou aquilo que você tem, não é mais índio. É um brasileiro, assim como eu, assim como você. O que caracteriza um índio é o estilo e a maneira de vida. Mas eu vou encurtar esse vídeo aqui, que ficou muito comprido essa explanação e essa explicação, porque você pode entender de uma maneira simplificada. O indígena, ele não tem sentimento de posse, isso é um fato, isso é a maneira da cultura indígena. O indígena não divide seu terreno com uma cerca. Os indígenas compartilham tudo, e é assim que foi, esse é o entendimento do indígena. Então o que a gente está vendo aí é uma oportunidade da gente ver uma aldeia indígena com esses 6 mil índios que agora vão receber esses 3 mil hectares, que já são roça, já são pasto, já está pronto, já tá produzindo essa terra. Então agora é a oportunidade da gente ver e pensar diferente. Que a reserva indígena não tem que ser como um zoológico, onde o indígena não pode prosperar, onde o indígena não pode desenvolver a sua própria nação indígena. Agora a gente está tendo a oportunidade aí no Paraná de desenvolver essa nova reserva indígena com um modelo diferente, conservando a tradição indígena de não se basear na propriedade privada das coisas, da propriedade coletiva da terra e da propriedade coletiva das produções. Agora é a oportunidade desse povo indígena desenvolver a sua cultura e prosperar coletivamente com um modelo social indígena, respeitando a propriedade coletiva da terra, produzindo a terra de uma maneira coletiva e compartilhando e dividindo os bens. Agora, será que os indígenas, ou esses brasileiros que são considerados indígenas, vão ter esse entendimento? Será que as lideranças desses indígenas vão ter esse entendimento, ou a liderança desses indígenas vão ser só mais uns brasileiros fuleiros, sem vergonha, rico? É o que acontece, no Mato Grosso está cheio de índio, cacique, que é um brasileiro sem vergonha, rico, que pega esses benefícios, ou essa vantagem, tira dinheiro da compensação histórica que o Brasil tem com o seu povo e fica rico. Que nem eu falei dos caciques que tem no Mato Grosso, lá que tem caminhonete para si, que tem dinheiro, que tem casa, que vive em mansão, dentro da reserva indígena. Isso daí não é índio, nunca foi. O índio, que classifica o índio, é a maneira de entender o mundo. E não é que o índio tem que ser um pré-histórico que vive da floresta. Mas o indígena tem que desenvolver. Quem sou eu para falar que o que os índios tem que ser, né? Mas segundo o entendimento lógico e racional, o que diferencia um branco de um índio é que o índio não se baseia a sua sociedade na propriedade privada das coisas, e que os índios compartilham toda a sua riqueza e todo o resultado da sua caça e toda a sua prosperidade. É que a nação indígena é uma nação igualitária. Pelo menos é o que a gente aprende, né? Pelo menos é o que os índios dizem para nós, que eles funcionam assim. Ou se os índios não funcionam assim, os índios são só uns sem vergonha e também só querem ganhar um dinheiro fácil sem trabalhar, aí também já é outra coisa. Aí já é outro assunto. Então a gente está vendo agora uma oportunidade da nação indígena dar o exemplo. Já que essa nação indígena de 6 mil índios vai receber as terras prontas para produzir, já estão produzindo essas terras. Esses indígenas vão receber essas terras prontas. E vão receber, tem que receber dinheiro também, cara. Se pagaram 43 anos de royalties para os brancos, para os municípios, por que não vão dar 43 anos de royalties agora para essa reserva indígena? Tem que dar 43 anos de royalties desses atrasados para esses índios agora. Esses índios têm que receber muito apoio, têm que receber muito dinheiro. Para quê? Para desenvolver a nação indígena de uma maneira indígena, sem a propriedade privada. Para desenvolver a sua visão de mundo, para desenvolver a nação indígena como uma nação indígena moderna, próspera e feliz. Eu queria deixar essa mensagem, né? Principalmente para os dirigentes aí da nação indígena. Vocês têm uma oportunidade agora, os chefes aí, os caciques aí da nação indígena, que vai receber os 3 mil hectares de terra pronta para produzir. Vocês têm oportunidade agora de mostrar que índio tem realmente amor à sua tradição, à sua cultura, à sua língua, e que vão fazer bonito. Ou
Vocês vão mostrar que os índios, assim que tiver oportunidade, vão ser só mais uns companheiros que vão tirar proveito das oportunidades para roubar. Então que fica essa mensagem aí, principalmente para os líderes dos indígenas, desses 6 mil índios aí do Paraná, que vocês estão com uma oportunidade na mão. Vocês podem desenvolver a cultura e as tradições indígenas evoluindo da Idade da Pedra para uma idade moderna, com todas as condições de manter a sociabilidade, o entendimento de coletivo, de terra coletiva, de lucro coletivo, de divisão das riquezas e das condições da sua nação. E, como eu falei, está na mão dos líderes indígenas. Ou fazem isso, ou mostram que os índios, assim que puder, assim que tiver oportunidade, vão ser só mais uns brasileiros fuleiros que vão roubar dinheiro e vão encher o bolso, porque são egoístas e jaguar, assim como o branco que roubou as suas terras no passado. Agora eu tenho dito, e eu tenho que trabalhar, não dá tempo de fazer. Eu podia fazer o vídeo melhor, podia fazer, mas não tenho tempo. De qualquer forma, o meu recado é esse. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. E se você conhece alguma liderança desses indígenas que vai receber essas terras, por favor, manda esse vídeo para essa liderança. Vamos ver se ele vai ser só mais um companheiro ladrão safado, ou se ele vai ser um líder indígena que vai manter as tradições e principalmente a coletividade da terra, conforme as tradições indígenas. Agora eu tenho dito, e agora eu fui!